Fala, torcida alvinegra! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Bastidores do Verdão, o canal que traz todas as informações quentíssimas do nosso Palmeiras. E preparem-se, porque hoje temos movimentações que podem mudar completamente os rumos do nosso elenco para esta temporada. Estamos falando de negociações que estão acontecendo exatamente neste momento, com jogadores indo e vindo, exames médicos agendados, viagens internacionais sendo feitas e cifras milionárias sendo colocadas na mesa. Isso mesmo, a diretoria palmeirense está trabalhando intensamente nos bastidores e você vai ficar sabendo de tudo agora. Então fique comigo até o final, porque as informações são de deixar qualquer torcedor palestrino grudado na cadeira. Vamos começar falando de uma contratação que está praticamente sacramentada e que vai trazer um reforço de muito peso para o meio-campo do Verdão. Estamos falando de um volante que vem de conquistar absolutamente tudo pelo seu clube em 2024. Sendo capitão e peça fundamental nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. Um jogador que conhece muito bem o que é pressão, o que é decisão e o que é vestir a braçadeira em momentos cruciais. E esse nome está muito próximo de defender as cores do Palmeiras nesta temporada que se inicia. Marlon Freitas, o volante do Botafogo, que foi uma das grandes referências do time carioca na temporada mais vitoriosa da história recente do clube, está a detalhes de ser oficialmente anunciado como reforço palmeirense. E quando digo detalhes, estou falando literalmente de exames médicos e assinatura de contrato. Nada mais que isso separa o jogador de vestir oficialmente a camisa alviverde. A expectativa é que tudo seja concretizado na primeira semana de janeiro, justamente no período em que o elenco do Palmeiras se reapresenta para iniciar os trabalhos da temporada. O acordo entre Palmeiras e Botafogo já está totalmente fechado e envolve valores expressivos. Estamos falando da compra de 100% dos direitos econômicos do atleta por 6 milhões de euros, o que na cotação atual representa aproximadamente 33 milhões de reais. É um investimento considerável, mas que demonstra o quanto a diretoria palmeirense acredita no potencial e na qualidade desse volante experiente. O contrato que será assinado terá duração de 3 temporadas, amarrando o jogador ao clube até o final de 2028. A negociação teve contornos interessantes nos bastidores. Inicialmente, o Botafogo tinha a intenção de renovar o vínculo de Marlon Freitas, que seria válido apenas até dezembro de 2026. No entanto, quando o Palmeiras demonstrou interesse concreto e apresentou uma proposta financeira robusta, o próprio jogador pediu para ser liberado. Marlon deixou claro à diretoria botafoguense que desejava aceitar o desafio de defender o Verdão, e o clube carioca, diante dos valores envolvidos, considerou vantajoso negociar um atleta de 30 anos por essa quantia. As conversas sobre valores salariais entre o jogador e o Palmeiras foram finalizadas na última sexta-feira do ano passado, no dia 26 de dezembro. No mesmo dia, Marlon Freitas participou de uma videoconferência com John Textor, o acionista majoritário do Botafogo, ocasião em que comunicou oficialmente sua vontade de deixar o clube. Esse gesto acelerou tremendamente todo o processo de negociação, permitindo que as partes chegassem rapidamente a um denominador comum. No Palmeiras, Marlon Freitas chega para brigar por posição em um setor que atualmente conta com Andréas Pereira e Lucas Evangelista, sendo que este último ainda está em fase de recuperação de uma lesão. A chegada do volante botafoguense pode inclusive proporcionar ao técnico Abel Ferreira uma flexibilidade tática interessante, permitindo que Andréas Pereira seja utilizado em posições mais avançadas do meio-campo, aproveitando melhor suas características técnicas e sua capacidade de criar jogadas ofensivas. Marlon Freitas não é um jogador qualquer. Estamos falando do capitão e de uma das maiores lideranças do Botafogo durante o período mais vitorioso da história recente do clube carioca. Ele foi absolutamente decisivo nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores em 2024, mostrando muita personalidade e consistência em momentos de pressão extrema. Ao longo de sua passagem pelo Alvinegro,
O volante disputou 186 partidas, marcou 5 gols e distribuiu 18 assistências. São números que comprovam não apenas sua regularidade, mas também sua importância no esquema tático e sua capacidade de contribuir tanto defensivamente quanto na saída de bola. A contratação representa uma clara intenção da diretoria palmeirense de fortalecer o meio-campo com experiência e liderança. Marlon conhece muito bem o futebol brasileiro, está acostumado com jogos decisivos e pode trazer um equilíbrio fundamental para o setor, especialmente em competições longas como o Campeonato Brasileiro e em mata-matas de Libertadores. A expectativa da torcida é enorme, e os próximos dias serão fundamentais para que tudo seja oficializado e o jogador possa iniciar sua trajetória no clube. Mas as movimentações do Palmeiras no mercado não param por aí. Enquanto um jogador está chegando, outro está de malas prontas para deixar o clube. E aqui temos uma situação que envolve um investimento que não deu certo, uma aposta que não se confirmou dentro de campo e que agora busca novos ares para tentar resgatar sua carreira. Estamos falando do zagueiro Mikael, que viajou recentemente aos Estados Unidos com o objetivo específico de resolver seu futuro profissional. Mikael está muito próximo de deixar o Palmeiras e tem como destino o futebol norte-americano. O defensor embarcou para os Estados Unidos nos últimos dias para avançar nas tratativas com um clube da Major League Soccer, a principal liga de futebol dos Estados Unidos. Embora ainda não tenha sido divulgado oficialmente qual seria o time interessado, as conversas estão em estágio avançado e a expectativa é que um desfecho aconteça muito em breve, possivelmente ainda nesta primeira semana de janeiro. Os moldes da negociação ainda não foram totalmente definidos publicamente. Existem possibilidades tanto de uma venda em definitivo quanto de um empréstimo, dependendo do que for mais vantajoso para todas as partes envolvidas. O que se sabe é que o Palmeiras está aberto a negociar e que o próprio jogador demonstra interesse em buscar novos desafios em outro mercado, onde possa ter mais oportunidades de atuar e recuperar a confiança que perdeu durante sua passagem pelo clube paulista. A contratação de Mikael aconteceu no início de 2024 e representou um investimento considerável por parte do Palmeiras. O clube desembolsou cerca de 5 milhões de dólares, o que na cotação da época girava em torno de 28 milhões e meio de reais. Era uma aposta em um zagueiro jovem, com potencial de desenvolvimento e que poderia se firmar como uma peça importante na defesa alviverde pelos próximos anos. No entanto, a realidade dentro de campo foi completamente diferente do planejado. Desde sua chegada, Mikael teve dificuldades para se adaptar ao estilo de jogo exigido por Abel Ferreira e para conquistar a confiança do treinador português. As poucas oportunidades que teve não foram aproveitadas da melhor forma e suas atuações ficaram consistentemente abaixo do que era esperado para um jogador que custou quase 30 milhões de reais aos cofres do clube. A falta de sequência, somada às performances ruins, acabou gerando um ciclo negativo do qual o zagueiro não conseguiu sair. A situação se agravou ao ponto de Mikael perder completamente o espaço no elenco profissional. Ele deixou de ser relacionado para jogos importantes e passou a treinar à parte em diversos momentos da temporada. A torcida palmeirense, sempre exigente e atenta ao desempenho dos jogadores, não perdoou as atuações fracas e transformou o zagueiro em um dos principais alvos de críticas nas redes sociais e nos estádios. Cada erro era amplificado. Cada partida ruim gerava uma onda ainda maior de cobranças. Internamente, a diretoria palmeirense passou a encarar a situação de Mikael como um problema a ser resolvido. Manter um jogador com salário alto e que não corresponde dentro de campo não faz sentido do ponto de vista financeiro nem esportivo. Por isso, quando surgiram sondagens vindas do futebol norte-americano, o clube abriu as portas para a negociação. A saída do zagueiro é vista como uma oportunidade de readequar o elenco, reduzir a folha salarial e liberar recursos e espaço para outras movimentações no mercado.
A viagem de Mikael aos Estados Unidos é justamente para resolver esses últimos detalhes contratuais, conhecer as instalações do possível novo clube e definir qual será seu futuro nos próximos anos. Para o jogador, essa pode ser a chance de recomeçar em um ambiente diferente, com menos pressão e com a possibilidade de reconquistar a confiança perdida. O futebol da MLS tem se mostrado um destino atrativo para jogadores que buscam resgatar suas carreiras ou que desejam atuar em um mercado em crescimento. Do lado do Palmeiras, a expectativa é que a negociação seja concluída de forma satisfatória para todos os envolvidos. O clube não quer criar atritos desnecessários, nem prejudicar a imagem do atleta, mas também precisa tomar decisões pragmáticas, pensando no melhor para o elenco e para o planejamento financeiro. Nos próximos dias, devem surgir mais informações sobre qual seria o clube da MLS interessado, quais os valores envolvidos e se será uma venda definitiva ou um empréstimo com possibilidade de compra. O que fica claro é que o Palmeiras está trabalhando intensamente para montar um elenco competitivo para 2026. Ao mesmo tempo que busca reforços de qualidade comprovada como Marlon Freitas, o clube também faz uma limpeza necessária no grupo, afastando jogadores que não corresponderam às expectativas. É um processo natural e importante para manter a competitividade em alto nível e evitar que o elenco fique inchado com atletas que não agregam valor. Então, torcedor palmeirense, essas são as informações quentes que estão movimentando o Verdão neste início de ano. Marlon Freitas, praticamente confirmado como primeiro reforço, aguardando apenas exames médicos e assinaturas, enquanto Mikael está nos Estados Unidos definindo sua saída rumo à MLS. Movimentações que mostram uma diretoria ativa e atenta às necessidades do clube. E você, o que acha dessas movimentações? Marlon Freitas é o volante que o Palmeiras precisava? E sobre a saída de Mikael, acredita que ainda pode dar certo em outro lugar? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma informação do nosso Palmeiras. Até o próximo vídeo, torcedor.